E aí, galera, como que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre um tema que vocês pediram bastante. Não é mentira, sabe? Pra eu fazer o vídeo. Ah, é porque geral tá perguntando. Não, vocês me perguntaram mesmo, pediram esse vídeo de o que eu fiz pra manifestar uma casa mesmo na época não tendo dinheiro. Então, eu vou contar sobre o processo que aconteceu. Eu tava escrevendo sobre isso ontem. E aí eu tava pensando em cada etapa que aconteceu, sabe? Não foi da noite pro dia, já te adianto isso. Nada que você me vê falar aqui, tudo que você me vê falar aqui, geralmente não é da noite pro dia. Tipo, acontece quando você começa a entender melhor, a fluir as coisas, mas a maioria das coisas demora um pouquinho. Então, assim, foi um processo que desde muito nova, acho que, não sei, desde 11 anos de idade eu queria ter casa. Então, assim, eu sempre tinha essa ideia que, nossa, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu lugar e tal. Não sei se é porque minha personalidade, assim, é uma pessoa que é bem introspectiva. Eu converso aqui com vocês, mas no dia a dia, gente, eu fico no, tipo assim, no escritório, no quarto, quieta, trabalhando no computador, sabe? E aí, assim, eu sempre quis ter uma casa, sempre foi meu sonho. E aí, chegou aquela época, né, do típico brasileiro falar assim, ah, eu vou fazer 18 anos e aí vou ter minha casa, vou ter tudo certo, eu vou sair da casa da minha mãe. Só que não foi assim, né, gente? Na época, eu tava ainda terminando ensino médio e tal, trabalhando muito. Eu já trabalhava, eu trabalho desde nova. Teve gente aí perguntando, ai, porque de que realidade que você vê e tal, mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso explicando, mas sim, gente, trabalho desde muito nova, sabe? Desde, pelo que eu lembro, acho que com 12 anos eu, tipo, trabalhava em empregos informais, sabe? Tipo, dava um jeito de levantar uma grana, porque eu queria comprar, tipo assim, material escolar. Eu sempre quis ter o meu dinheiro para comprar as minhas coisas. Então, acho que com 15, 16 anos eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz. Depois de jovem aprendiz, eu não parei de trabalhar mais. Foi um emprego atrás do outro. E fui assim trabalhando, passei por vários locais, trabalhei em shopping, gente, já trabalhei em telemarketing. Então, assim, se hoje você tá nessa realidade, eu sei o que é isso, porque eu já passei muito nisso. Ao todo foram 7 anos que eu trabalhei para as pessoas até eu me tornar empreendedora. Mas voltando ao assunto principal do vídeo, né? Depois disso eu vou contar para vocês em outros vídeos. Comenta aqui, fala aqui se você quer que eu traga esse tipo de vídeo. Se você tem alguma dúvida para ir dando ideia para eu trazer mais temas de vídeos que vocês querem saber. E aí, eu sempre queria ter minha casa, né? Só que eu tinha um problema muito grande. No começo, eu tinha muita, mas muita crença negativa. Crença de que era muito difícil. Ai, porque eu não poderia ter casa X, porque eu não vinha daquela realidade, porque só certo tipo de pessoa poderia ter uma casa, poderia, tipo assim, ter um apartamento novinho, arrumadinho, sabe aqueles apartamentos que entrega na planta? E foi exatamente esse que eu consegui. Aí eu vou contar pra vocês. E aí, gente, eu sempre queria muito, só que eu não acreditava, as pessoas que estavam perto de mim sempre ficavam falando, ah, é porque você não dá conta que isso e tal, porque isso é pra outra pessoa, sei lá, tipo assim, não é tipo pro seu bico, sabe? Não é pra sua realidade. Mas assim, eu nunca desisti, sabe? Eu desanimava, dava bad com toda certeza, mas eu me mantive assim, resiliente, sabe? De, pô, eu vou conseguir, não sei quando e tal, mas eu vou conseguir. E aí depois, quando eu fui ficando mais velha, e fui assim, ficando, tipo, acho que com uns 19, 20 anos, e aí eu ficava assim, muito frustrada porque eu ainda não tinha conseguido, porque eu ainda estava na casa da minha mãe, eu estava estudando, né? E nossa, eu me sentia muito mal com isso, muito mal mesmo. E eu queria muito estar na minha casa, ter as minhas coisas. E aí eu lembro que chegou uma época, mais ou menos nessa idade, tipo 21, 22 anos. E aí eu falei assim, cara, eu não aguento mais, eu vou fazer isso dar certo. De um jeito ou de outro. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar, comecei a falar com corretores. Só que assim, eu ainda me sentia tipo uma fraude, sabe? Tipo, pô, não tem nem dinheiro para entrada, por que que eu tô falando com os corretores? Por que que eu tô buscando informação? Sabe aquela síndrome do sabotador assim na sua cabeça te enchendo o saco para você não fazer aquilo? E já é um dos passos importantes. Grava isso que eu tô te falando. Se isso tá na sua cabeça, deixa de lado. Faz
com os pensamentos negativos mesmo. Porque eles são sabotadores tentando te sabotar, de subir de nível, de melhorar, de conquistar alguma coisa que você quer. E aí, assim, claro que eu desanimei muitas vezes, eu falei com muitos corretores. E assim, a maioria, tipo, ah, não, porque você tem que dar entrada de 30, 40 mil. Ah, é porque você tem que fazer X coisas, sabe? Você tem que comprovar a renda disso, isso e aquilo. Ah, que você tem que comprovar a renda, sei lá, tipo, acima de R$ 2.000. Na época eu ganhava R$ 1.000. É, e, cara, aí eu sempre desanimava, nunca dava certo, sabe? Os corretores, tipo, já te dava aquele banho de água fria. Acho que agora vai pegar um pouquinho de vento, mas bora caminhando um pouquinho. E aí o que acontecia? Nunca dava certo. Sempre tinha altos empecilhos. Mas aí eu decidi não desistir, né? Passava um tempo, eu ia tentar de novo. Então assim, eu ia com vários corretores, consultava limite, essas coisas. E aí teve uma época que o que aconteceu? Eu lembrei ontem que foi uma virada de chave pra mim. Ixi, gente, tá começando a chover. E agora? Lascou. Tomara que não seja forte, né? E aí eu lembro que teve uma situação que foi uma virada de chave. Que eu lembro que eu fui num decorado. Não sei o que aconteceu, se a simulação deu certo, se não deu certo. Eu só lembro assim que deu certo de eu ir no decorado, sabe? Porque aí eu dei uma olhada, vi que os preços eram bons, era apartamento na planta. E aí eu começava a simular na minha cabeça. Eu ficava assim, ó, acho que dá certo, acho que dá certo. Aí eu fui nesse decorado, mas é lógico que deu tudo errado, né? Na época eu namorava e aí eu queria comprar junto com a pessoa. E a pessoa foi a primeira, assim, a sair fora. Aí eu desanimei de novo. E aí eu lembro que eu olhei e aí eu queria muito. E o preço era muito bom, era muito barato. Sim, era um pouco afastado, mas, cara, o preço era muito bom, cabia no meu bolso. O apartamento era bonito. Nossa, aí eu queria muito, só que aí deu errado, eu fiquei muito triste de novo. Eu ficava muito triste, gente. Eu chorava muito, 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 porque eu queria muito. E aí deu errado. Só que aconteceu o quê? Na minha cabeça eu comecei a pensar que aquilo era possível. Então eu comecei a acreditar. Eu falei assim, cara, isso é possível, sabe? Eu posso fazer mais algumas coisas, eu posso levantar X dinheiro, sabe? Acredito que é possível, dá certo. Não é tão difícil. E a virada de chave é o quê? É você começar a trazer aquilo para sua realidade. Tipo, eu ainda não tava na realidade de poder comprar um apartamento, mas o que que eu fazia? Eu ia falar com os corretores, eu ia consultar meu nome. Cara, eu ia, tipo assim, eu fazia reunião com o corretor sem nem ter a entrada. A gente tinha R$ 1 pra entrada, não tinha. E, tipo assim, eu sabia que eles sempre ia pedir a entrada, mas eu ficava assim, não, mas sei lá, para tudo ter um jeito. Vai que tem uma opção, sei lá, um negócio que não precisa da entrada ou que a entrada é mais barata e tal. Porque assim eu via, né? Às vezes tem umas entradas facilitadas, mas assim eu ficava naquilo de procurar brechas que nem eu falo pra vocês. Tipo, ah, não dá, mas vai tentar trazer aquilo pra sua realidade, sabe? Vai tentando trazendo alguma coisa assim que vai fazer você acreditar que vai, sabe, você conseguir trazer e falar, nossa, é possível. Que foi o que aconteceu comigo. Aí depois disso, assim, lógico que eu fiquei muito triste. Depois eu olhei uma casa. Só que assim, era muito cara também, sabe? Você tinha que dar uns R$ 40.000 de entrada e, gente, eu não tinha esse dinheiro. Não tinha de jeito nenhum. Não tinha da onde tirar também. Eu nem empreendia na época, sabe? E aí eu lembro que eu ficava, nossa, muito chateada, sabe? Eu ficava assim, nossa, eu acho que eu nunca vou realizar isso e tal. Nossa, quando que eu vou poder ter minha casa, ter meu canto, sabe? Eu ficava muito frustrada, muito frustrada. Mas aí eu continuei falando com os corretores e tal. E aí teve uma época que eu tava olhando outro apartamento. E assim, tava na planta, o preço também tava bom. E cara, sabe quando flui, quando é pra acontecer? Sabe quando você procura tanta assim, brechinha pra você entrar? Tipo assim, não, vamos dar um jeito, vamos pensar o que que eu posso fazer, sabe? O que que eu posso trabalhar, que dinheiro que eu posso levantar pra fazer isso dar certo, sabe? Quando você foca mesmo naquilo, coloca sua energia. E aí eu fiz isso. E foi quando aconteceu, sabe? Aí eu encontrei uma corretora também muito boa. E aí
ela pegou, ela deu opções, sabe, para ajudar, tipo, depois disso, foi anos, sabe, gente, esse processo. Aí eu já tive uma loja com a minha mãe, e aí ela encontrou uma brecha que dava para eu fazer uma declaração de imposto de renda, ia atestar eu com a renda maior, e aí eu ia conseguir. Só que eu não ganhava aquilo ainda. E aí, assim, eu fui com muita fé, juro pra vocês, muita fé e muita manifestação também, assim, pensando muito, sonhando muito. No começo dessa história que eu expliquei pra vocês, eu vibrava muito na escassez, muito no medo de não conseguir. Mas depois eu já estava mais confiante, sabe? E até nesse processo de fechamento, aí eu comecei a ficar bem mais confiante, eu comecei a visualizar mais, eu conseguia me sentir pertencente, sabe? Eu vou até mostrar, falar para vocês em um vídeo sobre esse negócio de conseguir visualizar, sentir que vocês estão pedindo bastante. Mas é isso. E aí eu consegui trazer aquilo para minha realidade. Tipo, nossa, aquele lá vai servir para mim. Aquele lá eu posso decorar de tal jeito. E sabe quando encaixa? E aí eu comecei a acreditar com convicção que aquilo era meu. E aí eu juntei o processo de manifestar, né, de mentalizar, de afirmar, de escrever. Gente, eu escrevia muito, 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 sabe? E aí escrever assim, como se aquilo já fosse real. Ah, eu tenho a minha casa é assim, tô muito feliz. Ah, eu moro com tal pessoa. Ah, eu moro sozinha. Ah, eu decoro minha casa com tal jeito. Pegar imagens, eu vou falar por cima, eu sei que vocês vão ficar assim, ai, você falou muito por cima sobre esse processo, mas eu vou deixar para outros vídeos, porque esse vídeo vamos focar na casa, porque senão isso aqui vai ficar uma vida esse vídeo. E aí eu deixo pra ir soltando os vídeos aos poucos, explicando cada passo para vocês, beleza? E aí, gente, juntando tudo isso, que é o que eu falo para vocês, é o poder de você manifestar o poder da sua mente, mas também você tem que colocar ação aqui no plano material, sabe? De ir atrás, de procurar brecha, sabe? De pensar, não com a cabeça negativa de, ai, tudo já deu errado, tudo dá errado pra mim. Não. É você pensar numa postura de, cara, o que é que eu posso fazer para conseguir o que eu quero? Você mudar a sua mentalidade. E aí, eu indo para isso, aí, cara, deu certo, sabe? A corretora ajudou muito, sabe? Ela incentivou e tal, e ela também estava acostumada tipo, financiar pra gente jovem, né? E aí, na época eu tava com outra pessoa também, a gente fez juntos e tal. Até que na hora de assinar o contrato, eu lembro que eu tava super insegura, que eu não queria. Eu fiquei assim, ah, cara, não sei se eu vou conseguir e tal. Depois ia subir muito, sabe? No começo é aquele negócio, quando você vai comprar, é um preço, mas aí vai tendo tantos juros que fica muito alto. Mas mesmo assim, gente, e assim, é tipo um milagre mesmo, porque assim, na época, eu lembro que foi tão bom a entrada, que a entrada foi R$ 7.000, ainda dividida em 3 vezes, ou seja, tipo, dividido. Então, assim, eu pagava 2, R$ 3.000, eu e outra pessoa. E, cara, tipo, pra uma entrada é muito barato, sabe? É muito barato. E é por isso que eu te falo, tem possibilidade pra tudo. É você encontrar a brecha, você encontrar o seu match. Sabe? Eu encontrei o meu match, a forma que eu conseguiria ali daquele apartamento e deu certo, sabe? E aí o financiamento foi aprovado, eu fiz através de financiamento, né? E aí teve essa entrada e tal. E aí depois foi pagando. No começo, que nem eu falei pra vocês, teve gente, ai, porque R$ 1.000, como é que compra uma casa? Aí, tipo assim, eu também pagava e tal, mas no começo a outra pessoa pagava mais. Mas o que que aconteceu? Depois que eu entrei para esse apartamento, eu comecei a prosperar tanto que eu comecei a pagar, tipo, mais 50%, sabe? Eu lembro que só ano passado eu paguei mais de R$ 10.000 desse apartamento. Então, assim, sabe? E não é, por exemplo, ai, porque não é mérito seu. Gente, para com essa mentalidade de escassez. Meu Deus do céu. Não. Quando você materializa algo para você, você materializa situações, pessoas que vão te ajudar, sabe? Você não manifesta só dinheiro. Porque teve gente falando isso, ai, como é que eu faço se eu não tiver dinheiro? Cara, eu já consegui tanta coisa, gente, por, tipo, pessoas, sabe? Tem hora que você fala assim, cara, eu quero tal coisa. E aí você fala assim, ai, sei lá, preciso pagar. Eu fico pensando, preciso pagar? Eu poderia ganhar de alguém?
Mas aí, tipo, nossa, eu já ganhei tantas coisas, gente. No último ano nada, na verdade, 2024 para 2025. Eu escrevi no meu caderno de manifestação que eu queria muito ir para a praia. Que eu queria fazer a virada de ano na praia. E, gente, só pra vocês terem noção, vou dar um exemplo para vocês. Cara, eu me conectei com uma pessoa que era cliente minha, né? Ela veio de mentoria, mentoria de Instagram, que eu também faço, tá? Para quem tem interesse, entre em contato comigo. Eu tenho um curso também para você aprender a criar conteúdo para as redes sociais, fazer dinheiro, mesmo com poucos seguidores. Se você tem um negócio, se você já presta serviço, isso te ajuda demais, porque eu mudei minha vida assim. E aí, voltando ao assunto, eu falei assim, nossa, porque eu quero ir pra praia, porque isso e tal. É, quero ir, sabe? Quero ficar lá um bom tempo, não quero ir lá só uma semana e depois voltar, porque tinha muito tempo que eu tava querendo viajar e não viajava. E aí, cara, simplesmente eu fiz essa conexão com a cliente, ela veio através do meu serviço e a gente acabou virando amigas e tal. E ela simplesmente me convidou para ir para casa dela. Cara, eu fiquei 2 meses no Espírito Santo, de frente à praia, tipo, eu andava acho que umas 4 quadras e eu chegava na praia, gente. Fala se isso não é uma manifestação? Não, se não for. E tipo, eu não precisei me preocupar em pagar uma hospedagem caríssima. Então, assim, eu tô dando esse exemplo para vocês entenderem que nem tudo é só o dinheiro. O dinheiro é muito importante demais. A gente precisa para tudo. Mas também a gente manifesta situações, oportunidades, pessoas. Tem muitas pessoas boas nesse mundo que, cara, dá para fazer tanta coisa por você, sabe? Que às vezes você tá num momento de tormenta e a pessoa, tipo, te dá a mão, te ajuda e muda completamente a sua vida. Então é isso. É, então, assim, eu fui capaz de manifestar, sabe? A questão da casa. Mesmo assim, gente, eu não tinha dinheiro, sabe? Não tinha. Nem sabia como que eu ia pagar, pra te falar a verdade. Mas aí eu confiava tanto, eu tinha tanta fé que eu sabia que quando eu entrasse pra minha casa as coisas iam melhorar bastante. Eu passei por momentos muito ruins depois que eu entrei pra minha casa, sim. Muito desafiantes, sabe? Mas depois disso, nossa, eu mudei minha vida, gente. Aí eu comecei a prosperar muito, sabe? Mas eu também dedicava muito, trabalhava muito. Tudo que eu for falar pra vocês é tipo muito a ação e o poder da mente, sabe? Eu costumo falar o quê? Que o poder da ação pra mim é você estar ativo, é você estar fazendo as coisas. E é muito o poder da internet. Então, se foi a internet e a mentalização, o poder da mente que mudou minha vida, sabe? A lei da atração e tal. E, gente, tá chovendo. Eu vou ter que sair, porque senão eu vou tomar um chuvão aqui. Mas é isso. Se você tem uma dúvida, fala aqui pra mim, que aí a gente vai conversando, eu respondo vocês. E aí eu trago novos vídeos. Ah, Maria, ficou vago, eu não entendi alguma coisa. Manda aí, tá? Manda aí o que você não entendeu. Que aí a gente vai se falando. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijão.